Olá, boas noites. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao primeiro webinar CIBIM em 2024. O tema será Estadificação de câncer de mama, rol de la MRI, mamografia contrastada e tomografia computadorizada. Teremos um excelente palestrante, um grande entendedor do assunto, que é o Dr. Almir Bittencourt. E eu, antes de tudo, gostaria de agradecer a Bayer pelo suporte ao CIBIM, em especial a esse webinar. E gostaria de passar a palavra para a doutora Tatiana Tucunduva. Olá, buenas noches a todos. Es un placer iniciar la webinar de CIBIM 2024 con hoy teremos una charla de Dr. Almir Bittencourt, que es médico radiólogo en AC Camargo y DASA, em São Paulo, Brasil. Gracias, Almir, pela sua participação e aceite de convite. É um prazer tê-lo aqui conosco e graças. Antes de Almir, eu gostaria de convidar a todos para se tornar sócio do CIBIM. Vocês terão várias vantagens, vários benefícios, e convidá-los já para o Congresso, o 17º Congresso CIBIM, que ocorrerá em Guadalajara, no México, nos dias 17 e 18 de outubro desse ano. Por favor, Almir, agora é com você. Obrigado, Luciano. Obrigado, Tatiana. Buenas noites. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aqui pelo convite. Enquanto eu vou compartilhando aqui a tela, eu queria agradecer muito pelo convite de estar aqui nesse primeiro webinar da CIBIM. É uma honra muito grande. Peço desculpas primeiro, porque meu espanhol é muito ruim, então vou falar em português. Coloquei aqui os slides em espanhol com a ajuda da Tatiana. E eu vou tentar falar bem assim devagar para vocês entenderem. Qualquer dúvida também podem falar. Eu não sei se eu consigo ver o chat aqui, mas qualquer coisa, Tatiana, pode me avisar. E aí a gente pode parar e no final também a gente tira as dúvidas. Claro. Tudo bem? Pode Perfeito. começar. Então vamos Sim. começar. Vamos falar hoje um pouco para vocês sobre estadiamento do câncer de mama, o papel dos métodos de imagem contrastados no estadiamento, né, locorregional do câncer de mama. Seria a ressonância magnética, principalmente, né, e vamos falar um pouco também de mamografia com contraste e da tomografia computadorizada. Então, a gente vai falar um pouquinho de como é o estadiamento convencional, em seguida falar desses métodos que podem ser alternativas aí à ressonância. Bom, quando a gente fala de estadiamento do câncer de mama, a gente pensa logo no TNM, que é a forma mais usual da gente fazer o estadiamento de qualquer neoplasia. Os métodos de imagem eles têm um papel fundamental aqui nesse estadiamento, né? Para o estadiamento loco-regional, que é para avaliação do tumor primário e dos linfonodos, habitualmente a gente usa mamografia ou tomossíntese e ultrassonografia. E a ressonância tem ganhado cada vez mais importância também nesse papel, a gente vai falar bastante sobre isso. E para pesquisa de metástases à distância, a gente usa diferentes métodos de imagem, que pode ser aí a radiografia. Acho que isso aqui deve estar atrapalhando vocês. A radiografia, a tomografia, para ultrassom pode ser ressonância, tomografia, ultrassom, para avaliação óssea, podemos usar cintilografia, PET-CT, ressonância de crânio, então vários métodos que a gente pode usar. O que a gente vai falar hoje mais é do estadiamento loco-regional, principalmente da extensão do tumor primário. Eu não vou falar muito de estadiamento linfonodal, porque isso aí seria outra aula. Quais são os nossos objetivos quando a gente vai fazer um estadiamento por imagem, né, num paciente com diagnóstico de câncer de mama? É definir vai ser a estratégia de tratamento
mais adequada para aquele paciente. Se o paciente vai começar com a quimioterapia neoadjuvante, se ele vai para a cirurgia upfront, definir também qual tipo de tratamento cirúrgico, né? Se ele vai para uma cirurgia conservadora, para uma mastectomia. Então, a gente vai fornecer informações que ajudem nessa definição do tratamento. E por que falar dos métodos contrastados? Os métodos de imagem com contraste, né? A gente sabe que a ressonância é o método que tem maior sensibilidade para o diagnóstico de câncer de mama, e isso muito por conta da utilização do contraste endovenoso, que é o gadolínio, que a gente usa na ressonância. Hoje em dia a gente sabe que os tumores malignos, desde muito pequenos, eles já começam a produzir fatores angiogênicos que estimulam a formação de vasos, que é um processo de neoangiogênese, para nutrir esse tumor e permitir que ele cresça. E o que acontece é que esses vasos neoformados, eles são mais frágeis, então eles permitem um extravasamento do contraste. Então, justamente por isso que quando a gente injeta o contraste pela veia, ou o contraste quando chega nesses vasos, ele extravasa para dentro do tumor e a gente consegue identificar precocemente essas lesões. E principalmente com o advento da mamografia com contraste, a gente conseguiu ver que a gente consegue utilizar outros métodos além da ressonância para avaliar o contraste, o realce dessas lesões mamárias, né, dos tumores malignos. Então, em relação ao estadiamento convencional que a gente faz com ultrassom e mamografia, a ressonância ela tem uma maior acurácia para estimar o tamanho do tumor e também para avaliação de lesões adicionais, sendo que ela vai mudar o planejamento terapêutico em 10 a 25% dos casos. Então, isso é muito importante, né? Em até um quarto dos casos, a gente muda a conduta baseada nos achados da ressonância. Apesar disso, a ressonância ela não é indicada para todos os casos, por diversos motivos que eu também não vou entrar aqui, que também é motivo para uma outra aula, mas por causa do seu custo, disponibilidade, também existem muitas controvérsias quanto ao benefício em termos de estudos científicos. A gente tem poucos estudos científicos demonstrando benefício no sentido de reduzir reoperação ou de alguns desfechos clínicos, mas ela é indicada habitualmente para casos selecionados, que aqui depende um pouco também da preferência do cirurgião e da indicação de cada caso, que eu vou falar um pouquinho mais na frente também. O que é importante é que quando a gente vai fazer um estagiamento com ressonância, a gente saber que os achados da ressonância que têm um impacto no tratamento, eles têm que ser discutidos com a equipe multidisciplinar e preferencialmente confirmados histologicamente, para a gente evitar que a gente tenha resultados falsos positivos que levem a um super tratamento, né, um overtreatment da doença. E também é muito importante que esse processo de investigação dos achados da ressonância seja rápido. A gente não pode atrasar o tratamento em mais de um mês quando você faz uma ressonância, porque isso gera justamente uma crítica, né, àqueles que são contra a ressonância, que atrasa o início do tratamento. Então, a gente tem que investigar esses achados de forma eficaz. As indicações para fazer estadiamento com ressonância são bastante variáveis. As diversas sociedades de especialidade têm indicações variadas entre si. Então, aquelas que a gente tem mais embasamento na literatura são para carcinoma lobular invasivo, que a ressonância é bem superior aos métodos convencionais, aqueles pacientes que têm alto risco de ter câncer de mama, principalmente para avaliação da mama contralateral. Quando a gente tem uma discrepância entre o tamanho do tumor no exame físico, na mamografia e no ultrassom, sendo que isso pode ter uma repercussão na decisão terapêutica, então, nesses casos, a ressonância também está indicada, e naqueles pacientes que vão fazer radioterapia parcial ou intraoperatória também para você excluir outros focos de lesão. Essas são aquelas indicações que a gente tem mais embasamento na literatura, mas tem várias outras que a gente também tem embasamento, um grau de evidência talvez um pouco menor, mas que são aquelas pacientes com mamas densas, tumores com receptores hormonais negativos, né, os triplo negativos, ou HER2, pacientes que já fizeram alguma cirurgia com mais comprometidas, quando a gente já tem suspeita de lesão multifocal, multicêntrica ou bilateral, carcinoma ductal in situ, principalmente aqueles de alto grau ou doença de Paget, e nos pacientes candidatos à mastectomia com preservação da pele ou da papila, para a gente excluir que tem invasão dessas estruturas, né?
e também para aqueles que vão fazer quimioterapia neoadjuvante, porque a ressonância ela pode ser utilizada para avaliar a resposta ao final do tratamento. Então vamos falar um pouquinho lá desses métodos de imagem, né? Da mamografia, ultrassom e ressonância, principalmente aqui. O que que a gente precisa avaliar quando a gente vai fazer o estadiamento do tumor primário? E vamos falar de cada uma dessas características. O tamanho da lesão, a presença de componente intraductal, lesões adicionais, invasão da pele, da papila ou da musculatura. Então, o estadiamento T, para relembrar, quando o tumor tem menos de 2 centímetros, ele é classificado como T1, pode ser T1A, T1B ou T1C. Se ele tem entre 2 e 5 centímetros, é um T2. E se ele tem acima de 5 centímetros, é um T3. E ele vai ser classificado como T4 se ele tiver invasão da musculatura da parede torácica, um T4A, invasão da pele ou presença de nódulos satélites na pele, T4B. Se tiver invasão da musculatura e da pele, um T4C. E o T4D, que é um tumor inflamatório. O tamanho da lesão. O que é importante a gente avaliar? Os maiores diâmetros da lesão. Habitualmente, a gente faz 3 dimensões no exame de ressonância magnética, que é o que a gente vai passar para o médico. Isso é muito importante para correlacionar com o tamanho do tumor na patologia. A gente sabe que a ressonância tem uma acurácia melhor para avaliar o tamanho da lesão, comparado com a mamografia e ultrassom, principalmente nos casos de carcinoma lobular invasivo e nos casos de carcinoma ductal in situ de alto grau. Então, aqui a gente tem um exemplo, uma paciente de 34 anos que tinha um tumor luminal B, que esse tumor na ultrassom tinha recebido uma medida de cerca de 2 centímetros. Na mamografia, numa mama heterogeneamente densa, tive o clipe aqui na topografia do tumor, mas um marcador aqui de lesão palpável, mas era muito difícil a gente delimitar essa lesão, enquanto que na ressonância a gente vê que é uma lesão bem mais extensa do que a gente conseguia ver pelo ultrassom e pela mamografia, e foi confirmado na cirurgia como um tumor de 7,5 centímetros. Aqui um outro exemplo, a paciente de 42 anos com carcinoma lobular invasivo, que a gente vê no ultrassom também uma lesão relativamente pequena, de 2 centímetros, 2,5 centímetros, e na mamografia a gente vê essa assimetria com a área de distorção arquitetural, mas quando a gente vê a ressonância, a gente vê que a lesão é bem mais extensa, que ela vai até a papila, que está até retraída, e até ali os quadrantes inferiores. Então a gente vê que a ressonância consegue demonstrar a real extensão da doença nesses casos. Uma outra coisa que é importante a gente avaliar é a presença de componente intraductal associado, de carcinoma in situ. A presença de componente intraductal extenso é um fator de pior prognóstico nos pacientes com câncer de mama, então é muito importante a gente descrever isso. E a gente vai avaliar isso através de calcificações na mamografia, principalmente, e áreas de realce não nodular na ressonância. A ressonância ela tem uma sensibilidade maior que a mamografia junto com o ultrassom para detectar esse componente intraductal, principalmente, como eu falei, aqueles de alto grau. Então, aqui a gente tem exemplos na mamografia, que a gente vê um nódulo aqui irregular, que era o componente invasivo, e calcificações com distribuição segmentar, lineares, pleomórficas, sugerindo aqui um componente intraductal extenso. E esse outro caso também, a mesma coisa, um nódulo irregular, e a gente vê associado a isso aquele componente intraductal evidenciado pelas calcificações. Nesse caso aqui, uma paciente de 40 anos que tinha um nódulo palpável no quadrante supromedial da mama esquerda. Na mamografia era uma mama heterogeneamente densa, também difícil de avaliar a lesão. A gente vê aqui um marcador no local que ela palpava. A biópsia tinha sido compatível com carcinoma triplo negativo. Aqui a gente vê um PET que essa paciente tinha, mostrando a captação bem focal na topografia desse nódulo que ela palpava. Mas quando a gente fez a ressonância, a gente vê esse nódulo no quadrante superomedial, mas a gente observa também que tem uma extensa área de realce não nodular, que é compatível aí com um carcinoma ductal in situ extenso associado. E é muito importante que nesses casos a gente diferencie o componente invasivo nodular, incluindo as suas dimensões, que é o que vai ter correlação com o tamanho do tumor invasivo na patologia, e o componente in situ, incluindo aí a extensão de toda a doença, mas para não confundir, isso é uma das coisas que a gente vê mais discordância, como eu ia falar aqui,
o carcinoma ductal in situ associado é a principal causa de subestimação do tamanho do tumor na ressonância. Então, muitas vezes, aqueles casos em que o cirurgião fala para a gente que a ressonância deu 7 centímetros de lesão, mas na patologia o tumor tinha 2 centímetros, muitas vezes está associado a isso. A patologia, ela muitas vezes mede só o componente invasivo, enquanto na ressonância algumas vezes a gente não consegue diferenciar e a gente mede toda a área de realce. Então é importante que isso fique claro também nos nossos relatórios. A pesquisa de lesões adicionais também é fundamental, né? Tanto na mama ipsilateral como na contralateral, para a gente classificar tumores multicêntricos, multifocais ou contralaterais. São mais comuns, né, os carcinomas lobulares invasivos e nos subtipos luminal B e HER2. E, mais uma vez, é importante que sempre que a gente tem uma lesão adicional, tenha a confirmação histológica se aquela lesão for mudar a conduta terapêutica ou se tiver alguma suspeita, né, de algum tipo histológico ou subtipo molecular diferente. Essa meta-análise já um pouco antiga, de 2012, mas ela avaliou um número muito grande de estudos, com mais de 10 mil pacientes, e demonstrava que a ressonância mostra focos adicionais de tumor na mama ipsilateral em cerca de 20% dos casos e 5% dos casos na mama contralateral, sendo que o valor preditivo positivo na mama ipsilateral é de 67%, ou seja, cerca de 2/3 dessas lesões são malignas, e na mama contralateral, 37%, 1/3 dessas lesões são malignas. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Um paciente com carcinoma subtipo HER2 veio para fazer ressonância com esse nódulo irregular que tinha sido visto na mamografia, na ultrassonografia, e na ressonância a gente vê que além do nódulo regular no quadrante superomedial, a gente tinha 2 lesões adicionais posteriores e mais uma área de realce não nodular, com distribuição ductal linear, estendendo-se até a papila anteriormente, mostrando uma extensão muito maior da doença e que contribui aí com o planejamento terapêutico. Esse outro caso também semelhante, o paciente tinha um nódulo na junção dos quadrantes inferiores da mama esquerda, que era um luminal B HER2, e na ressonância também a gente viu uma área de realce não nodular, com distribuição segmentar, estendendo-se até próximo à papila, e na mama contralateral foi identificado um nódulo irregular, que também não tinha sido visto nos exames convencionais, e era um carcinoma luminal A. Então, uma coisa importante também é quando a gente vê lesões que têm um aspecto radiológico diferente. A gente sabe que os tumores pode haver heterogeneidade tanto intra como intertumoral, né? E a gente pode ter tipos histológicos e subtipos moleculares diferentes numa mesma paciente. E isso pode ter um impacto muito grande no tratamento dessas pacientes. Então, em 5%, até 5% das lesões multicêntricas que são identificadas na ressonância têm um comportamento biológico mais agressivo do que o tumor primário. Então, é muito importante a gente estar atento a isso para, independer, até sugerir biópsias adicionais, né, para uma investigação melhor. Aqui está um exemplo de uma paciente que tinha um nódulo hipocogênico heterogêneo e irregular na ultrassonografia. Esse é o aspecto dessa lesão na ressonância, né? Então, é um nódulo com realce bem significativo, mas com contornos por vezes circunscritos e áreas até que sugerem um pouco de necrose dentro do tumor. Esse era o tumor dela, que era um carcinoma triplo negativo. Na ressonância foi identificada uma outra lesão no quadrante inferomedial, bem distante daquele nódulo, e que a gente pode perceber que tem um padrão totalmente diferente. É um nódulo mais irregular, com algumas espículas, e um realce mais tardio. Então, a gente vê que na imagem tardia aqui, essa lesão já lava um pouco o realce, enquanto essa tem um realce mais intenso. Então, a gente sugeriu aqui uma nova. A gente fez um second look. No second look foi visto, foi identificada essa lesão, que não havia sido identificada previamente, e era um tumor do subtipo HER2, e isso pode mudar totalmente o tratamento que vai ser realizado naquela paciente. Então é importante a gente levar isso em consideração. Vamos avaliar a presença de invasão cutânea. É,
Lembrar que retração ou só o contato com a pele não chega a mudar o estadiamento, então o estadiamento vai ser T1 a T3, mas se você tiver invasão cutânea, como nesse caso, mais clara, você muda o estadiamento para o T4B, e se tiver um tumor inflamatório, como a gente vê aqui, com espessamento realce difuso da pele, edema difuso da mama, é um T4D. Invasão da papila também é muito importante a gente dar essa informação, a distância da papila, né, do tumor, porque isso é um dos critérios para você ver se o paciente é elegível para preservação do complexo areopapilar na cirurgia. Então, em geral, uma distância acima de 10 milímetros nas imagens pré-operatórias é considerado segura, mas muitos cirurgiões preferem realizar uma congelação intraoperatória para definir. E também invasão muscular. A gente tem que diferenciar também quando tem invasão só dos músculos peitorais, que isso não chega a mudar o estadiamento, e quando tem invasão da musculatura da parede torácica, principalmente músculos intercostais, que isso é que vai, a ressonância é o melhor método para avaliar isso, e também é o que vai mudar o estadiamento. Além disso, é importante a gente saber que um tumor que tem contato com o músculo peitoral, mesmo que não tenha sinais claros de invasão, como a gente vê nesse caso, até 10% deles podem ter invasão da musculatura na patologia. Então, temos que levar isso em consideração. E já nesse caso, a gente vê uma clara invasão ali da musculatura peitoral. E saindo um pouquinho da ressonância, né, dos métodos convencionais, eu vou falar um pouquinho sobre outros métodos contrastados que podem surgir aí como alternativas à ressonância, principalmente nos cenários em que a gente não tem disponível a ressonância ou que ela não pode ser realizada por algum motivo. Tem alguns pacientes que têm contraindicação para fazer a ressonância, então a gente tem outros métodos que podem ajudar. O primeiro deles é a mamografia com contraste. Eu vou falar um pouquinho sobre a técnica para quem não está muito familiarizado. A mamografia com contraste é uma mamografia de dupla energia, né? Que ela é realizada após a administração intravenosa do contraste iodado, aqui no caso. Ela requer equipamentos específicos e tem que ter um pessoal bem treinado para realizar o procedimento. Mas ela tem mostrado resultados muito reprodutíveis em diferentes centros no mundo inteiro e tem uma excelente acurácia diagnóstica, principalmente nas pacientes com mamas densas. Então, para realizar o exame, a gente faz a injeção do contraste, aguarda 2 minutos e começa a fazer as imagens, sendo que é adquirido ao mesmo tempo as imagens de baixa e alta energia, e a gente faz as incidências habituais que a gente faria. O importante é que essas incidências sejam todas realizadas no período de até 10 minutos, no máximo, da injeção do contraste, que é o período que a gente tem ainda o contraste visível aí nas imagens da mama. Preferencialmente, nos primeiros 5 minutos, né, até 7 minutos depois da injeção do contraste, é a fase ideal para a gente fazer essas imagens. Então, o aparelho ele sempre vai fazer uma imagem de baixa energia ou uma imagem de alta energia. A de alta energia a gente não usa para o diagnóstico, mas ela é utilizada para o computador fazer uma imagem que a gente chama de imagem recombinada, que é como se fosse uma subtração, em que ele subtrai a imagem de alta ou de baixa energia e aparece só o que tem realce é o contraste. Então, aqui está um exemplo de uma mamografia, essa é a imagem de baixa energia é muito semelhante à mamografia convencional, e na de alta energia a gente vê só o que está realçando o contraste. Como eu falei, o contraste que a gente usa na mamografia com contraste é o contraste iodado, igual ao da tomografia, pode ser utilizado a concentração de 300 a 370. A dose é de 1,5 ml por quilo de peso, e deve ser feito com bomba de infusão, preferencialmente com a velocidade de 3 ml por segundo. Isso é muito importante para a qualidade da imagem. Inicia as imagens, como eu falei, após 2 minutos. O contraste iodado ele tem um risco um pouco maior de reação adversa quando a gente compara com gadolínio, por exemplo. Pode ter reação alérgica em 0,6 a 1,3% dos casos, mas em geral são reações leves, principalmente com o uso dos contrastes não iônicos que a gente tem disponíveis hoje em dia. E também tem o risco de nefropatia induzida por contraste, que também é um evento hoje em dia considerado raro, mas a gente tem que tomar cuidado naqueles pacientes que já têm alguma história de disfunção renal. E a gente, para interpretar a mamografia com contraste, já tem aí um guia, né, do BIRADS,
foi um complemento do última edição do BIRADS, que saiu em 2022, e provavelmente na próxima edição do BIRADS também já teremos uma sessão específica sobre mamografia com contraste. Para o estadiamento do câncer de mama, a mamografia com contraste, ela tem demonstrado em vários trabalhos uma acurácia semelhante, comparável à da ressonância magnética, para avaliar o tamanho do tumor primário, né? Para a identificação de lesões adicionais, eles têm uma sensibilidade parecida. Alguns trabalhos mostram que a ressonância ainda é capaz de identificar mais lesões, então a ressonância tem uma sensibilidade um pouco melhor. Mas, por outro lado, alguns trabalhos mostram que a mamografia com contraste pode ter uma especificidade maior, ou seja, você detectar menos lesões adicionais benignas que vão necessitar aí de biópsias adicionais, então seria uma vantagem do método. Tem algumas situações que a gente já sabe que a ressonância ela é superior. Por exemplo, pacientes com carcinoma lobular invasivo, pacientes com implantes, que em geral a imagem da a mamografia com contraste é limitada, né, por conta do posicionamento, e também aquelas pacientes com tumores que sejam muito posteriores ou periféricos, que a gente sabe também que é mais difícil nesses casos você incluir o tumor inteiro na mamografia. Vou mostrar alguns exemplos, então, de uso da mamografia com contraste para o estadiamento. Essa paciente de 66 anos, que tinha um tumor luminal B na mama esquerda, era um nódulo irregular, aqui tem um marcador da biópsia dessa paciente. Ela não podia fazer ressonância magnética, essa paciente, então ela foi submetida a uma mamografia com contraste e a gente via que, além do tumor principal, tinha outras áreas de realce no nodular e nódulos anteriormente, estendendo-se até o terço anterior, mudando também aí o planejamento terapêutico dessa paciente. Esse outro caso é uma paciente de 50 anos, também com carcinoma luminal B na mama esquerda, a gente via esse nódulo irregular aqui já na mamografia dela, né, na baixa energia, nas imagens de baixa energia. Mas quando a gente fez o realce do contraste, além do tumor na mama esquerda, a gente viu uma outra lesão pequena na mama direita, que não havia sido identificada anteriormente. A ressonância dessa paciente confirma aquela lesão na mama esquerda e demonstra a lesão na mama direita, que foi posteriormente biopsiada e confirmada como outro foco de carcinoma invasivo. Esse caso era uma paciente que tinha um tumor luminal BR2 na mama direita, que se apresentava aqui como área de assimetria focal na mamografia, com linfonodomegalia, já a gente pode ver ali à direita. Quando a gente dá um detalhe, a gente vê que tem as calcificações associadas, né? Então, tem uma área que parece mais nodular e tem uma área que parece mais de um componente intraductal associado. E nas imagens de alta energia, a gente vê essa mesma coisa. A gente vê um realce maior naquele componente mais sólido e uma área de realce não nodular associada. Então, aqui, quando a gente combina as duas imagens, a gente vê que na mamografia com contraste, a gente também consegue ver isso, né? O componente invasivo, nodular e a área de realce não nodular, com aspecto muito semelhante ao que era visto na ressonância dessa paciente. Essa era uma paciente de 50 anos que tinha um carcinoma luminal B na mão esquerda, que era bem periférico, então a gente viu, ela aparece aqui nas imagens de baixa energia parcialmente, o terço posterior, na projeção dos quadrantes superiores, e nas imagens pós-contraste também tem um realce bem discreto, né? Então, esse é um tipo de lesão que é difícil a gente caracterizar bem na mamografia com contraste, mas na ressonância era muito mais fácil de ver essa lesão, uma lesão bem posterior, bem periférica, dá para ver até lesões adicionais que a gente não conseguia ver na mamografia com contraste. E esse é um caso de uma paciente de 57 anos que tinha um nódulo irregular na mama esquerda, mamas heterogeneamente densas, e quando a gente faz o contraste, a gente via o nódulo, mas a gente via que tinha outras áreas de realce, principalmente uma área nodular aqui no mesmo quadrante do tumor da paciente, fazendo uma investigação complementar. Esse era o nódulo da paciente, que era o nódulo irregular, que havia sido biopsiado, e era um carcinoma ductal invasivo, e essa era outra lesão que tinha um realce mais tardio, mais homogêneo, no ultrassom tinha um aspecto mais benigno e realmente era um fibroadenoma. Então, a gente lembrar que na mamografia com contraste a gente pode também ter
lesões adicionais que, na verdade, são lesões benignas, então a gente precisa investigar essas lesões. E, por fim, vou falar um pouco da tomografia computadorizada, que é um método que a gente não usa habitualmente na imagem da mama, mas que pode também fornecer informações adicionais para a gente. A tomografia computadorizada de tórax e abdômen, ela é usada já de rotina para pesquisa de metástase à distância em pacientes com câncer de mama, então para pesquisa de metástase pulmonar, pleural, mediastinal, fígado, ósseas. E ela é usada em pacientes geralmente que têm doença localmente avançada ou naqueles pacientes candidatos à terapia neoadjuvante. Essa é a recomendação do NCCN. Mas ela já habitualmente não é usada para o estadiamento loco-regional. A gente não sei te dizer por que exatamente a gente não usa, a gente poderia usar mais e a gente agora tem começado a usar, porque tem vários trabalhos que mostram, eu vou ter algumas referências aqui, mas tem várias referências que mostram que a tomografia é capaz de identificar lesões mamárias e que a tomografia multidetectores, ela pode ser uma ferramenta muito útil para avaliar a extensão, de tumores mamários. Existem vários trabalhos, por exemplo, que mostram a questão de nódulos incidentais identificados na tomografia, que é um achado muito frequente e que está muito associado à malignidade. Então, quando a gente acha um nódulo na tomografia de crânio ou de tórax realizada por outro motivo, é importante investigar. Esse é um exemplo de uma paciente de 79 anos que fazia um segmento por conta de um câncer de pâncreas e na tomografia do segmento foi identificado esse nódulo com realce na mama esquerda que foi confirmado como um segundo tumor primário, um tumor de mama. E levando em consideração isso, né, que a gente sabe que a tomografia ela é capaz de identificar lesões na mama, a gente sabe que a ressonância magnética é o método com maior sensibilidade para o diagnóstico de câncer de mama por conta do contraste. Pela mamografia com contraste, a gente sabe também que o contraste iodado ele também pode ser utilizado para a gente identificar os tumores. E até pelo próprio fato de existirem equipamentos específicos de tomografia para mama, juntando tudo isso, a gente resolveu desenvolver um protocolo dedicado de fazer uma tomografia computadorizada para estadiamento nesses pacientes. Que esse protocolo consiste, na verdade, em fazer é o mesmo protocolo que a paciente já faria, então, quando ela faz a tomografia de tórax e abdômen, então a gente faz uma fase sem contraste do abdômen, arterial e equilíbrio também do abdômen. E na fase portal, a gente faz uma imagem do tórax e abdômen, que isso inclui a mama. Para o relatório, a gente é importante sempre fazer comparação com exames anteriores e dar um laudo estruturado com todas aquelas informações iguais que a gente faz na ressonância. A única diferença do nosso protocolo é que a gente faz o exame da decúbito ventral, paciente com as mamas pendentes, de barriga para baixo, que isso aumenta a resolução, né, para avaliação das mamas, permite uma melhor correlação com a ressonância, e a gente está mais acostumado a ver esse tipo de imagem por conta da ressonância. Esse protocolo é super bem tolerado, porque o exame é rápido, então os pacientes não reclamam desse posicionamento, e esse posicionamento não interfere com a avaliação dos outros órgãos. Então, é, é um protocolo que a gente começou a usar como pesquisa e depois virou na prática. Então, esse aqui é o primeiro dispositivo que a gente fez para fazer esse protocolo. A gente usa isso desde 2012 nos exames de PET-CT. Depois a gente melhorou um pouquinho para usar na tomografia também, mas isso é feito de borracha, então simula uma bobina de ressonância. A gente vê que quando você faz com a posição normal do decúbito dorsal e do decúbito ventral, melhora bastante a avaliação das mamas. Eu queria destacar que quando a gente começou a fazer isso, um dos primeiros trabalhos que chamou nossa atenção foi esse trabalho aqui, realizado no Chile, né? E eu tenho muita curiosidade, se tiver alguém aí que participou ou do mesmo serviço, se ainda usam esse protocolo. A gente vê aqui que era um dispositivo bem parecido com o que a gente usa. E hoje em dia já tem vários outros serviços que fazem isso de diversas formas, né? Mas a gente já testou também usando só almofadas, em alguns casos funciona melhor. Tem várias formas de você fazer o exame com a paciente posicionada dessa forma na tomografia. A gente mesmo recentemente desenvolveu um dispositivo mais sofisticado com impressão 3D que permite inclusive a realização de biópsias, mas
de rotina, a gente usa aqueles outros dispositivos mesmo. E a gente fez alguns trabalhos mostrando que a maioria desses tumores de mama tem um realce significativo, o contraste, né? Realça pelo menos 50 unidades Hounsfield de média nas imagens pré e pós-contraste. E comparando com a ressonância, esse foi o primeiro trabalho que a gente fez, tinha ainda poucos pacientes, 30 e poucos pacientes, mas a gente agora já tem uma casuística maior que está aí submetida já para publicação e que confirmou esses achados, que mostra que a ressonância, a tomografia com esse protocolo tem uma concordância muito boa com os achados da ressonância, para a identificação da lesão principal, da extensão da lesão principal, multifocalidade, multicentricidade, invasão de papila, invasão da pele. Os únicos dados que deram uma concordância pior foi para avaliação de lesões adicionais, de biópsias benignas adicionais, porque a tomografia ela vê menos lesões benignas adicionais do que a ressonância, e linfonodos nos níveis 2 e 3, que acabam sendo melhor caracterizados na tomografia do que na ressonância, mas mostrando que os resultados são bem comparáveis, e aqui a gente tem alguns exemplos, em cima a imagem da tomografia, embaixo a imagem da ressonância, paciente aqui com tumor multifocal, múltiplas lesões nos quadrantes inferiores da mama esquerda, e a gente vê que na tomografia a gente consegue ver bem isso. Nesse outro caso, um tumor multicêntrico com a lesão distante lá na região central, quadrantes laterais, e outras lesões aqui no quadrante inferolateral. Mais uma vez a imagem da tomografia da ressonância. Nesse outro caso, a gente vê um nódulo associado a uma área de realce não nodular, também mostrando que na tomografia a gente consegue ver muito semelhante à ressonância. Uma dica que eu sempre dou quando a gente vai avaliar a tomografia, mesmo que seja sem o protocolo de mama, como nesses casos, é fechar a janela, né? Então aqui a gente vê que tem um tumor na mama direita, tem um marcador metálico, mas quando a gente fecha a janela, usa uma janela ali de cérebro, destaca bem mais essa lesão. Como a gente vê nesses outros casos aqui também, uma lesão na mama direita, também com marcador, quando a gente fecha a janela, ela destaca em relação ao resto do parênquima, ou nesse caso, que tem uma lesão aqui na mama direita, nos quadrantes mediais, que poderia muito bem passar despercebido num laudo de tórax normal, mas quando a gente fecha a janela, a gente vê que tem um destaque bem maior daquela área de realce. Esse é um caso interessante que a paciente veio para fazer estadiamento, já com protocolo em decúbito ventral, e ela tinha esse marcador com a coleção adjacente, então a gente inicialmente achou, né, aqui que era o local da biópsia prévia, que era onde era o tumor dela, que não estava, inclusive, descrito no pedido. Mas quando a gente fecha a janela, a gente vê que ela tem uma extensa área de realce na outra mama. Isso aqui tinha sido uma biópsia de uma lesão benigna que ela tinha feito, mas o tumor era essa extensa área de realce. Quando a gente faz o nível, fica melhor ainda de avaliar essa lesão na mama esquerda. Então a gente começou a usar isso de rotina depois desses trabalhos e não é raro a gente encontrar como a gente encontrou nesse caso, um paciente que tem um tumor aqui no quadrante superolateral, tinha sido identificado no ultrassom e na tomografia a gente identifica uma pequena lesão adicional, essa paciente não tinha feito ressonância e aí a gente faz um second look e identifica essa lesão que foi confirmada como outro foco de carcinoma e aqui está um outro caso parecido, umas lesões aqui no quadrante inferomedial e na tomografia a gente viu uma outra lesão paralela nos quadrantes laterais, que foi identificada no ultrassom e também era um outro foco de carcinoma. Esse é o caso de uma paciente com carcinoma lobular invasivo na mama direita, que a gente viu uma simetria global, com distorção arquitetural, a lesão aqui no ultrassom e uma linfonodomegalia axilar importante. E na tomografia, mesmo sem o protocolo, a gente via linfonodomegalia, as lesões na mama direita, mas a gente via esses nódulos irregulares na mama esquerda, que não haviam sido considerados anteriormente, e no ultrassom a gente identificava essas lesões e era um carcinoma lobular invasivo multifocal também na mama esquerda. Por fim, esse outro caso, uma paciente de 39 anos, tinha um CDIS extenso na mama esquerda, veio para fazer também um estadiamento e a gente via, usando o protocolo, que ela também tinha uma área extensa de realce na mama direita. Essa paciente também não tinha feito ressonância antes e isso aqui foi confirmado como um carcinoma ductal in situ extenso também na mama contralateral. E mais recentemente a gente tem visto vários trabalhos usando técnicas mais modernas, né, de ressonância, principalmente photocountings,
que são aquelas ressonâncias de ultra alta resolução, que têm um potencial de melhorar ainda mais a caracterização das lesões mamárias. Então, acho que a gente vai ouvir muito falar disso, até da possibilidade de ver microcalcificações, né, nessas tomografias com ultra alta resolução. Então, para finalizar, eu fiz esse quadrinho aqui comparando os métodos, né? Se a gente pensa em termos de dose de radiação, obviamente a ressonância é um método que não tem radiação, então a gente fica tranquilo em relação a isso. A mamografia com contraste, ela tem uma dose um pouco maior de radiação quando compara com a mamografia convencional, e a tomografia ela tem uma dose de radiação mais alta. Mas lembrando que aqui no estadiamento a gente vai pegar os pacientes que já fariam a tomografia, então a gente não tem dose de radiação adicional. É o mesmo exame que a paciente já faria. O contraste que a gente usa é o gadolínio na ressonância, enquanto que na mamografia com contraste na tomografia é o iodo. O custo da ressonância ainda é muito maior, né, do que da tomografia e da mamografia com contraste. No entanto, a disponibilidade, por enquanto, pelo menos no Brasil, da ressonância ainda é superior ao da mamografia com contraste. A mamografia com contraste a gente ainda tem muito poucos serviços que fazem aqui no nosso meio. E a tomografia tem um potencial de ter uma disponibilidade ainda maior, porque, pelo menos no Brasil, a gente tem equipamento de tomografia em basicamente todo o serviço de imagem, então tem uma disponibilidade até maior. A sensibilidade da ressonância ainda é superior aos outros métodos, mas ela tem uma especificidade um pouco menor também. E em relação a tempo, né, as mamografias com contraste e tomografia são mais rápidos, a ressonância acaba sendo um exame mais demorado, e também tem trabalhos que mostram comparação de mamografia com contraste e ressonância, que as pacientes toleram melhor a mamografia com contraste do que a ressonância. Biópsia por ressonância, ela já está disponível há mais tempo, mais serviços. A biópsia por mamografia com contraste já existe, mas ainda são poucos serviços que tem no Brasil. Acho que só no Hospital de Barretos que a gente tem disponível, então ainda a técnica que está em desenvolvimento. E biópsia por tomografia também é difícil a gente usar para mama. A gente já usou em alguns casos, dá para usar em casos excepcionais, junto com os colegas da radiologia intervencionista, mas também é menos disponível. Entra de vantagens a ressonância, né? Além de tudo, ela permite a realização do estudo dinâmico e funcional, e ela é melhor para lesões periféricas e posteriores. A vantagem da mamografia com contraste é que ela pode ser usada junto com a mamografia, que normalmente o paciente já faz, e da tomografia também, que pode ser usada no mesmo exame que o paciente já faz para o estadiamento sistêmico. Então, para finalizar, né, os métodos com contraste eles contribuem para um estadiamento mais preciso, em consequência, um tratamento mais personalizado dos pacientes com câncer de mama. Eu acho que isso vai ser cada vez mais importante, principalmente com atualmente esses estudos de descalonamento, né, de tratamento. Então, a gente vai precisar cada vez mais dos métodos com contraste para excluir lesões adicionais, para ver quais são os pacientes que podem ser selecionados para realizar tratamentos menos agressivos. A ressonância ainda é um método de escolha, sem sombra de dúvidas, mas a mamografia com contraste e a tomografia podem surgir como alternativas quando a ressonância não puder ser realizada por algum motivo. E lembrar que a gente sempre tem que descrever no nosso relatório o tamanho da lesão, presença de provável componente intraductal, lesões adicionais, né, na mama ípse contralateral e a relação do tumor com a pele, a papila e a musculatura da parede torácica. Muito obrigado, espero que tenha dado para entender. Estou disponível para perguntas e coloquei aqui a JPR desse ano. São todos convidados aí, quem quiser vir para o Brasil. É um evento muito legal, muito grande e estão todos convidados. Obrigado. Muchas gracias, Amir, por el excelente charla. Gracias por su presentación, casos muy interesantes, muy ilustrativos. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, puede enviar pelo chat y podemos perguntar para o Mir. Todos podem Tem, participar. tem uma É, pergunta aqui que chegou da Samantha. Quais seriam as indicações de tomografia? Esses casos, posso responder?
Esses, Tá? esses casos, Samantha, a gente usa aquelas pacientes que já fariam a tomografia para estadiamento. Principalmente por conta da radiação, a gente dificilmente indica a tomografia assim como um exame adicional, né? Mais aquelas pacientes que já fariam a tomografia, por isso são pacientes geralmente com tumor mais localmente avançado ou que vão para quimioterapia neoadjuvante. Na, na minha instituição, lá na Camargo, essas são as indicações principais. E aí a gente faz esse protocolo nessas pacientes. E ajuda principalmente naquelas pacientes que não têm ressonância. E como eu falei, é um problema que a gente não faz ressonância para todo mundo, né? Depende muito do cirurgião, de outros critérios, né? Até do convênio da paciente, disponibilidade. Então, nesses casos, a tomografia ajuda. Tenemos otra pregunta para el doctor. É, Sí, sim. sí. Dice, en Olha, caso de, pode falar. perdón, en caso de no disponer de un resonador, ¿es factible realizar para estadificar la tomografía de mama? Sim, a gente usa exatamente para isso. E foi até aquele trabalho que eu mostrei, o trabalho chileno, também era essa a ideia, né? Quando você não tem a ressonância disponível, aqui no Brasil a gente fala que quem não tem cão caça com gato, né? Então a gente usa o que a gente tem disponível. E se a paciente já vai fazer a tomografia com contraste, eu penso que é uma forma de você dar informações adicionais, sem adicionar contraste, sem adicionar radiação, e que podem ajudar aquela paciente. Na nossa experiência aqui, em cerca de 10% dos casos, a gente vê alguma lesão adicional que não tinha, digamos, sido vista anteriormente. Tienes mais uma pergunta. Em que casos e momentos de tratamento recomendo PET-CT? O PET-CT, ele acaba sendo mais utilizado, pelo menos aqui no Brasil, para os pacientes que têm suspeita de metástase à distância. Para estadiamento loco-regional, para os pacientes com diagnóstico inicial, o que é autorizado aqui no Brasil para fazer o PET-CT são pacientes com suspeita de doença metastática. Então, quando a gente faz o PET-CT para mama, a gente também faz um protocolo específico para mama, que também pode ajudar, mas na prática são poucos casos, porque a maioria são já lesões com suspeita de metástase. E é um método aí mais caro e que a gente não usa de rotina também. Almir, gostaria de fazer uma pergunta. Nas pacientes que é feita a tomografia computadorizada e é detectada lesiones adicionais, você realiza a ressonância magnética? Sim, a gente geralmente conversa com o médico, né, com o médico assistente, e aí nos casos que não foi solicitada a ressonância, às vezes a gente sugere pedir a ressonância, ou a depender do caso, a gente já faz um second look para já tentar agilizar, né? Já definir se tem uma lesão, porque se for visível no ultrassom, a gente já faz a biópsia, mas em geral a gente sugere que faça uma ressonância, até porque a ressonância ainda é um método que a gente tem mais embasamento, é um método que a gente tem mais segurança, né? Porque se tem uma lesão adicional que eu vejo na tomo, pode ter mais duas na ressonância que eu não vi. Isso já aconteceu. Então, a gente sempre sugere a ressonância, mas talvez pode ser até um critério de seleção
mas já que a gente não faz ressonância para todo mundo. Apenas outra pergunta. Tem, a Mônica está perguntando, Almir, se você tem alguma dica nos casos de realce de fundo acentuado que pode obscurecer lesões, alguma dica para diminuir o realce de fundo. Eu acho que essa é a situação que é difícil para todo mundo, né? Essa é a situação que é Isso- difícil para todo mundo, principalmente, eu acho, em carcinoma in situ, carcinoma lobular, que são aqueles que realçam mais tardio, né? Que aí é que dá mais dúvida ainda. A gente tenta olhar a primeira fase, pós-contraste, né? Se você tiver algum protocolo dos ultrafast, eu acho que pode ajudar nesse sentido, né? Para você tentar pegar aquelas fases bem precoces do contraste. Eu sempre gosto de olhar a difusão também, que às vezes ajuda, às vezes não, mas pode ajudar. Mas eu acho que são casos que realmente vai dar dúvida. O que eu tento é isso, fazer, olhar as imagens mais precoces, mas a gente tem que ter cuidado com isso, né? Porque tem tumores que vão realçar mais tardio, então a gente também não pode ignorar lá. E correlação com outros métodos. Na dúvida, faz um ultrassom direcionado, faz a biópsia, volta na mamografia. Eu acho que a correlação com os outros métodos aí também é fundamental. E se a gente fica só na ressonância, a gente acaba muitas vezes na dúvida, né, ou superestimando as lesões, e isso é muito ruim no sentido da confiança do médico, do cirurgião que está pedindo o exame, né? Ele perde um pouco a confiança se a gente começa a extrapolar, assim, né? Tipo, a dar muita lesão adicional, e a superestimar muito. Então, assim, a gente tem que pesar bem a mão para não perder lesão, mas também não pecar por excesso. Obrigada, e- Almir. Tem uma outra pergunta pergu- da Nádia, isso. perguntando se é conveniente utilizar a mamografia com contraste para identificar recidiva. Eu aproveito e pergunto também, Almir, qual a incidência de reações alérgicas graves, assim, na experiência de vocês aí realizando as mamografias com contraste? A gente não tem assim, a gente nunca teve reação grave à mamografia contraste, mas também a gente não tem uma casuística ainda tão grande, porque acaba que a gente usa muito como protocolo de pesquisa, né? Porque os convênios ainda não cobrem aqui no Brasil, né? Então, às vezes, o paciente prefere fazer uma ressonância que o convênio vai pagar do que fazer uma mamografia com contraste que ele vai ter que pagar. Então, a gente não tem uma casuística ainda muito grande, mas a gente faz muita tomografia, que é o mesmo contraste que a gente usa. Inclusive, o contraste que a gente usa aqui é o contraste da Bayer, o não iônico, a gente usa o de 370. E, assim, é muito raro, muito, eu não vou saber te dizer um número, mas é em torno de 0,1 ou menos por cento de reações, assim, moderadas, né? Grave é mais raro ainda. A grande maioria, 90% das reações hoje em dia são leves, que é urticária, prurido. Então, assim, num serviço que já faz tomografia, por exemplo, não precisa ter nenhuma preocupação em relação a isso. Ótimo. E a pergunta em relação à recidiva? Ah, desculpa. Para Imagina. recidiva também tem trabalhos mostrando que a mamografia contraste pode ser útil nesses casos. Eu até participei de um trabalho quando eu estava no Memória que era justamente isso, para a gente ver acompanhamento dessas pacientes depois, né? A gente acaba fazendo, pelo menos aqui na Secamar, tem bastante paciente que faz acompanhamento com ressonância depois, e eu acho que seria uma das indicações mais legais de você fazer mamografia com contraste seria para esse segmento nos pacientes de alto risco, que já tiveram câncer de mama, principalmente naqueles que tiveram a mama densa, né? Porque aí você deixa a ressonância, que teoricamente é um método mais complexo, mais caro, para um segundo momento, e você poderia fazer esse acompanhamento com a ressonância. Os trabalhos mostram resultados bem promissores. Bom, Graças, Almir.
Almir, nós temos que encerrar, infelizmente, dado o horário. Eu queria te agradecer muito, a tua participação, você está aqui com a gente. Vocês, ah, Você compartilhou, Tati? Compartilhe. Tá. É, então, muito obrigado. Foi, bom, todos nós te conhecemos de longa data, então não foi nenhuma surpresa, mas você trouxe coisas novas, em particular a tomografia computadorizada, também nos deu informações sobre mamografia contrastada, então foi muito rica a sua aula, eu agradeço muito. Eu gostaria, antes de encerrar e passar a palavra, a minha participação e passar para a Tatiana, gostaria de novamente agradecer a Baia por todo o suporte dos webinars e todo o suporte ao CIBIM. Tatiana, Muchas gracias, Almeida, por su participación, pela la charla fue brillante. Gracias por se disponibilizar y agradecemos, aproveitamos y agradecemos a todos por la participación, lembrando de se asociar a CIBIM, que tienes algunos beneficios y para todos se programar para nuestro congreso en Guadalajara, que será en octubre. Contamos con la participación de todos. Muchas gracias, buenas noches. Graças, muito obrigado pelo convite. obrigada. Gracias, gracias, Amir, muchas gracias.